Vocês vão observar que, com exceção da primeira pessoa, a acentuação é igual. Não é? Ó, argôs, o tônico levou acento, argui levou acento, igual a esses dois aqui. E lá na terceira do plural, o acento, de novo, o acento agudo, que eles arguem. Por que será que na primeira pessoa eu não botei o acento? Foi a diferença daqui, né? Que eu averigue, e aqui eu disse que eu averiguo e não botei acento. Porque essa observação aqui diz respeito aos grupos GUE, GUI, QE, QI. Você está vendo o que ali? Eu arguo. Você está vendo GUO. Se vem O, você não vai pensar em colocar nem o acento e nem o trema. Oblíquo. O adjetivo oblíquo. Não pode ter trema. Língua. Tem o A, você não pode botar o trema, embora o U seja pronunciado e fraquinho, né? Então aqui o U é tônico, sim. Eu arguo. A pronúncia é essa. Mas eu não vou botar acento, porque vem a letra O. Eu só vou pensar em acento ou trema quando vier a letra I ou vier a letra E. Ó, a letra E ou a letra I. Perfeito? Se depois do U aparecer O ou A, não pense em colocar nem o trema, nem o acento agudo. Tá bom, gente? Finalmente, o problema do acento diferencial na língua portuguesa. O acento diferencial de intensidade, que é aquele acento que se usa sobre verbo ou substantivo, que estão aqui na coluna da esquerda, para diferenciá-los das preposições ou contração de preposição com artigo. Porque a preposição é uma palavra fraquinha. O verbo e o substantivo são palavras fortes, né? Ó, por, o verbo por, você fala dessa maneira. A preposição, quando você bota numa frase, você fala às vezes por, vamos por ali, então é uma palavra fraquinha, né? Então, para marcar a diferença entre a preposição e o verbo, nós vamos pegar o verbo, ou até o substantivo, dependendo do caso, e colocar com acento, para distingui-los das preposições. Então, as principais palavras que têm acento diferencial de intensidade. Verbo por causa da preposição por. Lá de cá, nessa coluna, nós temos as preposições e as contrações de preposição com artigo. O verbo para, V para verbo e S para substantivo entre parênteses, tá bom? O verbo para, por causa da preposição para, uma preposição muito conhecida. O substantivo pelo do animal, substantivo pelo, por causa da palavra pelo, que é a contração de por mais o. Antigamente, per mais o. Em português atual, você pode entender que é por mais o. Pelo, pelas e pela, as três formas do verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela. Esse verbo, embora até pouco usado, né, ele leva acento por causa de pelo, que é por mais o, pelas, por mais as, e pela, por mais a, que são palavras bastante conhecidas. Pera, nome da fruta, um substantivo, por causa de pera, uma preposição antiga. Essa preposição não existe mais em português. Talvez o ideal fosse não botar acento nessa palavra, mas a gramática conserva o acento do substantivo pera. Polo e polo, polo com acento agudo e polo com acento circunflexo, esse aqui quer dizer extremidade, ou então o nome de um jogo, e o polo é filhote de gavião, palavra portanto pouco conhecida. Ambos levam acento por causa de uma mesma palavra, polo, que também é uma palavra que não se usa mais. Era a contração de por mais o no português antigo. Então essa palavrinha aqui, está repetida ali, porque é o mesmo problema, né? Motiva o acento de polo e de polo. Essas três, a rigor, poderiam não ter acento. Mas, prova é prova, ou se você precisar escrever alguma coisa, né? Você fica sabendo que essas três palavras conservaram o acento. Tá bom? E a palavra coa. Coa do verbo coar. Também pode ser o substantivo coa, a coa. Aparece mais como verbo, né? Por causa de quá. Esse quá é a contração de com mais a, que a gente vê normalmente em poesia, né? Quá. Para você falar rapidinho, o poeta às vezes escreve quá. Quá. Então o verbo coa leva acento por causa da contração de com mais a, que se pronuncia quá. Esses são os nossos acentos diferenciais. Uma observação importante é o seguinte, ó, os substantivos presentes, pelo, pera, polo e polo, desses substantivos, apenas a palavra pera, no plural, não tem acento. Tá? Os outros, mesmo no plural, vão ter acento. Pelos, polos, polos. Tá bom? Então, pera, a palavra pera, o substantivo, se aparecer no plural, não vai levar acento. Perfeito? É a única que no plural, o único substantivo ali que no plural não teria acento. E essa observação final da nossa acentuação sobre a palavra pode. Antigamente, quando você tinha uma palavra de som fechado, por exemplo, acordo, e uma de som aberto, acordo, colocava-se acento circunflexo naquela vogal para indicar o timbre fechado, o timbre da vogal. Esse tipo de acento praticamente desapareceu com a última reforma ortográfica.
manteve-se o acento da forma verbal pôde. Pôde, do pretérito perfeito, quer dizer, o passado. É a única palavra em português que possui o chamado acento diferencial de timbre, para distingui-la da palavra pode, presente. Ele pode é presente, ele pôde é passado. Então o pôde ganha acento diferencial de timbre, não confundo com esse aqui. Se numa prova, por exemplo, se falarem apenas acento diferencial, valem todas elas. Se fizer a distinção, essas têm acento diferencial de intensidade e essa palavra tem acento diferencial de timbre. Vamos para o nosso segundo ponto, a semântica. Todos preparados? Então vamos falar um pouquinho sobre semântica, que é a parte da gramática que trata da significação das palavras, o sentido. Problema de sentido é problema de semântica. Uma distinção entre denotação e conotação. Isso pode ser útil numa questão de prova envolvendo gramática propriamente dito, e também pode ser útil numa questão que seja de compreensão ou de interpretação de texto. Vejam bem, a flor é perfumada. Nessa frase, a palavra flor aparece com seu valor real, primitivo, do dicionário. Se você pegar um dicionário e for ver a definição da palavra flor, vai ser algo em torno do vegetal, né? A flor é perfumada, algo em torno do vegetal. Então a palavra flor ali, que está no seu sentido dicionarizado, primitivo, real, nós dizemos que é um exemplo de denotação. Ou podemos dizer que ela possui um valor denotativo. Denotação é o sentido próprio da palavra, primitivo, dicionarizado. Se eu digo que Luciana é uma flor, eu já não posso mais entender a palavra flor como vegetal propriamente dito, que seria um absurdo. Luciana é uma pessoa, a flor é um vegetal. Luciana é um ser animal e a flor é um ser vegetal. Então é impossível uma pessoa ser uma flor. Ao pé da letra, essa frase não tem sentido. Eu só vou entender a frase se eu partir de uma comparação. Há uma ideia por trás disso, para que eu entenda a frase Luciana é uma flor. O que será que eu quero dizer com isso? Quer dizer que Luciana é bonita, perfumada, suave, delicada como uma flor. Algo assim, não é? Então, na realidade, eu estou fazendo uma espécie de comparação entre a Luciana e a flor. Então, flor aqui não é o próprio vegetal. Eu estou transferindo algo da flor, algo bonito, agradável da flor, para a Ana. Eu senti que entre elas há um ponto de contato, por exemplo, a beleza. Então, isso me autoriza a dizer Luciana é uma flor. A palavra flor aqui, que não pode mais ser entendida como vegetal, né, ou seja, ao pé da letra, ela ganhou um sentido especial. Eu vou dizer que se trata de uma conotação. Ou vou dizer que a palavra flor está usada com valor conotativo. Valor conotativo, você pode também dizer que é um valor figurado. Valor figurado não é o valor próprio da palavra. Os dicionários registram, eles colocam lá figurado, abrevia a palavra figurado, né? Para dizer que ela está com um sentido especial. Não é aquele sentido próprio da palavra, primitivo da palavra. Uma coisa que eu quero adiantar para vocês, de uma outra aula, né? A gente vai dar, eu quero dizer o seguinte, Luciana é uma flor. Essa conotação que vem de uma comparação, Luciana é bonita como uma flor, ela está calcada numa comparação, eu posso também dizer que é um exemplo de metáfora. É uma figura, né? Uma figura de linguagem muito conhecida, uma das mais importantes figuras de linguagem, que é a metáfora, que é exatamente essa conotação que tem base numa comparação. Então eu posso dizer que isso aqui é uma conotação, posso falar que isso aqui é uma linguagem figurada, posso falar que aquilo ali é um exemplo também de metáfora, tá bom? Quando eu digo gosto muito de mel, você vai entender mel aqui com o seu valor primitivo, aquele produto da abelha, não é? O mel. Então gosto muito de mel. Aí José de Alencar, ao escrever o seu famoso romance Iracema, ele vai falar da Iracema o seguinte, uma expressão muitíssimo conhecida na literatura brasileira, não é verdade? Iracema, olha o que ele diz da Iracema, a virgem dos lábios de mel. Uma expressão muito conhecida. Quando ele disse lábios de mel, a palavra mel ali não pode ser entendida ao pé da letra, porque ninguém tem lábio de mel. Mas não alguém com lábio de mel? Absurdo, né? Escorrendo pela cara, absurdo. Mel é lábio, mel é mel. Então lábio de ninguém pode ser de mel. Você só vai entender isso aqui se você partir da comparação. Iracema, a virgem dos lábios doces como mel. Doces como mel. Então há uma comparação implícita ali. A palavra mel só pode ser entendida dessa maneira. Eu vou dizer que é um exemplo também de conotação e ao mesmo tempo um exemplo de metáfora. Uma das metáforas mais conhecidas da nossa literatura. Um outro item dentro da semântica que a gente precisa explicar, né? O problema da polissemia. A polissemia, essa palavra é formada de poli, muito, excesso, e o semi, que é o mesmo que aparece aqui, que quer dizer significado.
Polissemia é a capacidade que as palavras têm em português, nem sempre, claro, mas muitas palavras possuem, de apresentar mais de um significado. A palavra paixão, por exemplo, tem vários significados. Tem 2 exemplos ali para vocês observarem. Ele tem paixão por ela, quer dizer, um grande sentimento, né? Um amor exagerado, assim, até um pouco desequilibrado, talvez, né? Então ele tem paixão por ela. Paixão tem esse sentido aqui. Quando eu digo a paixão de Cristo não foi inútil, a palavra paixão aqui já assume o valor de quê? Talvez de sofrimento, um grande sofrimento. Notem bem, não é um sentido figurado, nada aqui depende de uma comparação. São sentidos reais da palavra que todo dicionário apresenta. Então tem paixão e paixão, a palavra paixão possui mais de um significado, eu digo que ela é uma palavra polissêmica ou é um exemplo de polissemia, tá bom? O terceiro e último item para nós analisarmos fala da significação das palavras. Você pode encontrar isso de maneira diferente em gramáticas. Aqui eu estou falando sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Às vezes aparece da seguinte maneira: sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Está na mesma. Então está lá a expressão significação das palavras, englobando aquelas 4 coisas. Os sinônimos são palavras que possuem significado idêntico ou muito próximo. Voltar e regressar. Claro que nem sempre é simples dessa maneira, né? É até uma parte delicada dos concursos, porque pede um vocabulário seu. Você deve melhorar o seu vocabulário cada vez mais. Deve ler bastante, deve prestar atenção nas palavras. Está lendo um livro qualquer, não reconheceu a palavra, não sabe qual é o sentido daquela palavra, deve pegar um dicionário. Todo mundo precisa pegar dicionário. É assim que a gente melhora o nosso vocabulário, que de repente você vai fazer uma prova e vai precisar disso. Quem tem um vocabulário maior, evidentemente sai na frente, leva alguma vantagem sobre os outros. Então aqui é realmente questão de vocabulário. Voltar e regressar são palavras simples, tá? São sinônimos, possuem o mesmo significado. Antônimos, quando possuem um sentido oposto, alto e baixo. Então, com a mesma observação que eu fiz antes, vai depender bastante aí do vocabulário que você possua. Homônimos são palavras que possuem alguma identidade, ou de pronúncia, ou de grafia, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso existem os homônimos homófonos. Homo quer dizer igual e fono quer dizer som. Ó, seda e seda, você não nota nenhuma diferença na pronúncia. Seda e seda. A primeira palavra com a letra C é o verbo ceder, e a palavra seda com S seria o substantivo seda, o tecido, não é? Então, seda e seda, mesma pronúncia, são 2 homônimos homófonos. Homônimos homógrafos, homo igual e grafia. Acordo, o substantivo, e o verbo acordo, são 2 homônimos homógrafos. Eles se escrevem da mesma maneira, porém a pronúncia é diferente. O sentido é sempre diferente, né? Então, o substantivo acordo tem um som fechado, o verbo acordo que tem um som aberto, portanto a pronúncia é diferente, mas eles se escrevem da mesma maneira. São chamados de homônimos homógrafos. Caso a palavra possua acento, por exemplo, se acordo tivesse acento, né? Acordo, ainda assim, uma com acento, outra sem acento, você diria homônimos homógrafos, tá bom? Não leve em conta o acento, tá? Para a grafia da palavra propriamente dita. Mesmo que tenha acento, você vai dizer que elas estão escritas de maneira diferente e vai classificá-las como homônimos homógrafos. Por exemplo, reis e réis, apoio e apoio, uma com acento, outra sem acento. Os homônimos perfeitos são aqueles que reúnem as duas coisas. Você pode chamar também de homônimos homófonos e homógrafos. São o verbo e são adjetivo. Mesma pronúncia, mesma grafia, sentidos totalmente diferentes, são palavras diferentes. Realmente, eu tenho 2 homônimos perfeitos. E nessa classificação ainda nós teríamos o problema dos parônimos. Os parônimos são palavras muito parecidas, que o povo confunde no emprego, né? Comprimento e cumprimento. Muita gente faz isso, é um erro comum, muito comum realmente, né? No meio do povo. A pessoa chegar para outra pessoa e dizer, olha, meus cumprimentos, e apertar a mão do indivíduo, né? Claro que está trocando. Meus cumprimentos não pode isso. Vai falar o quê? Meus cumprimentos, minhas saudações, porque comprimento é medida, extensão, o comprimento da sala.
Cumprimento quer dizer saudação, ou então o ato de cumprir alguma coisa. Mas como são muito parecidos, o povo realmente troca. É comum e compreensível um negócio desse. Agora vejam bem, seda e seda também são parecidos. Aqui são homônimos, homófonos, e aqui nós temos parônimos. Qual será a diferença?